Então, sem mais delongas, eu convido o professor Marcos Alexandre Teixeira, representando os extensionistas da UF, né, do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF. Muito obrigado, professor Leonardo. Eu acredito que nós vamos compartilhar a tela, correto? Se, por favor, só dê um sinal se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver, está tudo tranquilo. Gostaria também de aproveitar e agradecer ao Davidson, que está aí permitindo que mais gente consiga me entender, porque, infelizmente, eu ainda não consigo falar em Libras. Então, minha apresentação é por que fazer parcerias, né? Uma visão de extensionista, e esse, hoje, é o meu lugar de fala, né? Então, eu falo como coordenador de ações de extensão da UF. Atualmente, um dos projetos que eu estou coordenando é justamente o projeto Vento Solar. Ele visa justamente a gente pegar aquela população da rede pública e capacitá-los para poder atuar no mercado fotovoltaico. Esse quadro que vocês estão vendo aqui na sua direita, que tem aí de 50, 100, 200, 400, até 700 inscrições ao longo dos anos, representa o quanto esse projeto foi demandado, inclusive, pelos próprios alunos, pela própria público-alvo dele. E aí, com a pandemia, a gente teve essa queda. Mas é um projeto que, justamente, ele traz como parceiros, primeiro, o Instituto Rumo Náutico, também conhecido como o Projeto Grael, que justamente é um parceiro que atua na área de educação e capacitação da população jovem para o mercado de trabalho. Nós temos, obviamente, a UF, que é uma universidade pública no Brasil, com todo o contexto que nós enfrentamos, e temos também, e aí eu acho importante a gente falar, um parceiro privado, que é a ERSOL, que inclusive foi uma das entidades que nos alertou para esse blackout de mão de obra. Então, aqui, a própria instituição privada fazendo uma parceria com uma ONG, que é o Projeto Grael, com uma parceria com uma instituição pública de ensino, justamente para atender uma demanda identificada na própria sociedade. E nosso projeto foi, inclusive, contemplado pelo Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, o PDPA, da Prefeitura de Niterói, então, que reconhece a sua importância e investe na sua manutenção, inclusive pelo seu impacto na sua comunidade. Não é o único projeto que eu já desenvolvi. Esse aqui foi um outro que eu estive à frente também, que é uma parceria com a CLIN, né, que é a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, o PET Agrícola, que é o Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Engenharia da UF, a Prefeitura de Niterói e a UF. E qual que é o nosso objetivo aqui? Atuar junto com a CLIN nas ações de recuperação ambiental do Morro Boa Vista. Para quem não conhece, o Morro Boa Vista é aquele que fica ali atrás do Supermercado Guanabara. Então, todo um trabalho de puxar, aproximar a CLIN, a Prefeitura e a população, a UF entrou para poder dinamizar essas relações e melhorar o projeto. E esse aqui justamente está há bastante tempo já reflorestando Niterói. Um outro projeto de extensão que eu também coordenei foi associado a uma disciplina, e aqui é importante a gente lembrar, como o professor Cresos falou, que a extensão ela vem trazer à academia problemas da vida real, aproxima a gente à sociedade. Então, nessa disciplina, ela estava coordenando a disciplina, ela foi adessa a um projeto de extensão, e cada semestre a gente ia em um local. Então, por exemplo, no primeiro semestre, nós nos convidamos a conhecer a base naval da Ponta da Areia, aqui em Niterói, e os alunos fizeram o seu projeto de disciplina e ensinam uma notificação real, que é justamente o quê? O restaurante da unidade. Então, trabalhar conforto ambiental, eficiência energética na unidade do restaurante da Marinha. Um outro semestre, nós atuamos junto ao quê? Ao restaurante popular Jorge Amado. Então, os alunos de graduação indo a campo, numa parceria com o mundo real, para ele justamente falar, ok, essa disciplina, existe um caso. Não, é um caso real. Outro caso foi, por exemplo, muito utilizado ao longo dessa disciplina, parcerias com escolas. Então, tanto escolas municipais, como, por exemplo, aqui, Helena Antipoff, onde nós, a convite da diretoria, entramos no colégio e os alunos fazem um diagnóstico de eficiência energética. Quanto, por exemplo, a rede estadual. E aí, no caso, foi o Colégio José Bonifácio. E a última edição, quando eu estava à frente dessa disciplina, que eu não sou mais responsável por ela, foi junto ao Quartel de Bombeiros de Itaipu. Eu gosto de trazer essa aqui, porque assim, ela é um exemplo de que as parcerias,
elas podem ser dinâmicas e elas podem ser pontuais, mas importante é que elas venham atender a um ansejo da sociedade. E aqui trago outras ações de extensão da UF, que já não são mais da minha coordenação, mas o famoso Ciência sobre Tendas, que desde 2013, ou seja, da época antes da pandemia, né, que leva, né, essa proposta de alfabetização científica, especialmente para públicos jovens, trazendo ciência e tecnologia nas áreas de natureza, saúde, tecnologia e humanidades para uma população que, de outra forma, não teria esse contato. Então, eu gosto de trazer muito essas imagens aqui de, por exemplo, um aluno da rede municipal tendo a oportunidade de olhar para o microscópio sobre a tutela de um aluno de graduação da UF. Então, trazer essa ponte entre a universidade e as escolas, a rede pública, a sociedade, certo? E justo o quê? Num ambiente fora do ensino formal. Praça, parque e na sua própria escola. E um outro que eu acho que, no caso nosso da UF, é um projeto de extensão por excelência, é a própria Casa da Descoberta, que é o Centro de Divulgação de Ciência da UF, e ela traz o quê? Essa, não só a oportunidade de você ir até lá e experimentar a universidade, ou seja, é uma parte da universidade que está aberta ao público, que qualquer um pode ir lá visitar, mas ela também recebe você. Então, ela recebe todas as escolas, tanto municipal como estadual, qualquer que seja o nível, e faz essa oportunidade dessa ponte permanente. E até onde eu sei, não é tão fácil. Você tem que enfrentar uma fila de espera de no mínimo 2 meses, porque a agenda está sempre lotada. Então, são casos de projetos de extensão que dialogam com a sociedade, dialogam com instituições da nossa sociedade que coloquem em evidência a riqueza e a importância que são os projetos de extensão. E a gente para pensar e pensa assim, mas do ponto de vista de universidade, o que a gente ouve mais, né? Nós queremos essa coisa assim, evitar essa imagem que fazem, por exemplo, do professor doutor, que fica lá dentro da sua sala, na sua torre de marfim, pensando sobre problemas etéreos e que não tem realidade com a sociedade, não tem contato com os problemas da sociedade. E isso leva, muitas vezes, em alguns casos, não na UF, é claro, né? Mas que o próprio aluno tem uma formação que, de vez em quando, ele sente que não está atrelado à realidade. Ele enfrenta problemas que ele não vê conexão com o mundo real. Isso não o ajuda a ter uma formação de qualidade. Então, uma das propostas de você investir em ações de extensão é você permitir ao aluno, ao longo da sua formação, ter contato com a realidade. De tal forma que, quando ele termina a sua graduação, ele tem um quê de realidade. Não é só ele se educou, ele se formou, mas ele tem como aplicar aqueles instrumentos que ele aprendeu no mundo real. E isso acontece onde? Uma das opções, fora estágio, por exemplo, são as ações de extensão da universidade. Nós temos que lembrar que a universidade, especialmente nesse momento, está muito em voga na mídia e que nós temos um discurso dizendo que a universidade não tem função, não tem utilidade para a sociedade, que ela não colabora com a sociedade. E esse tipo de discurso, do ponto de vista acadêmico, é um ponto de vista pessoal meu, professor Marcos Teixeira, ele tem que ser combatido, mas combatido com as nossas ferramentas. E uma das ferramentas que nós temos é o famoso tripé: ensino, pesquisa e extensão. E é aqui que a gente está trazendo, então, essa importância desse tripé extensão, do quanto ele é importante para você ter uma universidade atuante, uma universidade que atinge a sua comunidade, não só onde ela está inserida, mas a comunidade como um todo. E aqui eu trago, por exemplo, qual foi as ações da UF durante a Covid, que a própria engenharia, você pensa, o que a engenharia tem a ver com Covid? Com a Frente UF, que lançou-se no desafio de produzir projetar e produzir face shields para todo o serviço de saúde e os bombeiros da região de Niterói. Então, assim, você pensa, sempre tem uma opção, uma oportunidade da UF, da universidade, ir atrás da sociedade e achar um lugar que ela possa preencher
e executar o seu trabalho, mostrar o seu valor. Portanto, a ideia que eu quero trazer aqui é o seguinte: por que a gente busca a parceria? Primeiro, para nos validar. Do ponto de vista de universidade, nós temos que nos justificar perante a sociedade. Segundo, sair da zona de conforto. Fazer extensão é sair da sala de aula, é sair do conforto daquelas aulas que eu já estou acostumado e ir atrás de problemas reais. Problemas reais faz você se mexer, faz você pensar e repensar aquilo que você achava que já estava certo. E esse vínculo com a realidade não só é importante para a universidade, mas ele tem reflexos profundos nos dois tripés, nos dois pés desse tripé, que é ensino e pesquisa. À medida que você tem contato com a realidade, não só o seu aluno tem uma experiência muito mais rica, como a sua pesquisa vai ter um vínculo muito mais próximo com a realidade. E nessa lógica, a gente tem que entender um pouco que a universidade ela é vista pela sociedade como uma prestadora de serviço. Em que área? Ensino, pesquisa e extensão. Esses são os serviços que nós prestamos para a sociedade. É por isso que nós somos avaliados. Tranquilo? E deixo aqui a frase de Nelson Mandela: bravo não é aquele que sente medo, mas aquele que vence esse medo. E eu convido a todos aqueles meus colegas, alunos e professores a enfrentarem, né, o que é fazer extensão. Não tenham medo, mas sintam medo e vão atrás, porque isso enriquece muito o fazer da universidade. Muito obrigado. E agora eu devolvo a palavra para o Leonardo.